Bom dia, moçada, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre as chuvas lá no Rio Grande do Sul e, sobretudo, o que está acontecendo no município de Gramado, localizado na Serra Gaúcha. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, moçada, a imprensa tem noticiado há vários dias que surgiram inúmeras rachaduras em alguns bairros na cidade de Gramado, localizada no Rio Grande do Sul, nas Serras Gaúchas. E sendo assim, essas rachaduras, essa movimentação de massa, que na verdade corresponde à movimentação do terreno, já causou o desabamento de um prédio de 5 pavimentos, 5 andares, e levou a Prefeitura de Gramado a interditar vários quarteirões em alguns bairros dessa lindíssima cidade, que é um dos pontos turísticos do Rio Grande do Sul. E sendo assim, vou procurar mostrar a vocês o porquê da ocorrência desse fenômeno no município de Gramado, o que está causando essas rachaduras nas ruas, essa movimentação de massa nos morros, lembrando que essa cidade se localiza nas Serras Gaúchas, e sendo assim, consequentemente, numa região em que o relevo é acidentado, num período em que o município, assim como o estado do Rio Grande do Sul, tem registrado chuvas bem acima da média, é plausível compreender o que está acontecendo no município de Gramado e também estabelecer uma relação com esse processo de ocupação das encostas dos morros encontrados no município de Gramado, às vezes uma ocupação sem um planejamento adequado, sem a implementação de um sistema de drenagem adequada, e isso acaba corroborando para a ocorrência dos movimentos de massas que acabam não só também causando deslizamento de encostas, movimentação do terreno, acomodação do terreno, que em alguns casos pode provocar o desabamento de construções, assim como aconteceu agora no transcurso dessa semana, quando então um prédio de 5 andares, um condomínio até de classe média alta e alta, desabou na cidade. Graças a Deus, a Defesa Civil de Gramado já havia evacuado o prédio, ou seja, não tinham moradores, ninguém lá, ninguém se feriu, ninguém foi a óbito. Ainda bem que as autoridades tomaram as providências no tempo necessário para evitar uma calamidade, uma catástrofe. Então, moçada, vamos começar mostrando a vocês algumas imagens, do que está acontecendo lá no município de Gramado. Aqui à direita, você pode perceber o asfalto trincado, rachado. Isso se deve ao fato do terreno ter cedido. Então está ocorrendo ali o processo inicial de movimentação de massa. Aqui você pode perceber não só na área gramada, como aqui nesse calçamento, a rachadura, que também deriva da acomodação do terreno, do processo erosivo em curso. Talvez aqui, inclusive, se forme
uma vossoroca, tudo indica, através da imagem, que é um processo inicial de formação de uma vossoroca, quando então a erosão, através do escoamento superficial e subterrâneo da água da chuva, vai causar, né, abertura de fendas no solo, e se não for contido esse processo, irá surgir aqui um grande buraco que nós chamamos de vossoroca, que é um fenômeno muito comum em boa parte do território brasileiro, quando não se toma as devidas providências para evitar o processo erosivo. Claro que aqui também se deve, né, ao processo de ocupação humana, a retirada da vegetação nativa. Você pode perceber que aqui nós temos um gramado, temos até aqui uma árvore, duas árvores, não sei essa foto onde foi tirada, provavelmente num condomínio na cidade de Gramado. Aqui nós temos uma outra imagem que mostra também o asfalto trincado, né? Então essa trinca não é exclusiva aqui, você percebe uma outra trinca no asfalto aqui mais em frente, uma outra trinca, repare a quantidade de rachaduras no asfalto. Então isso também é um forte indicativo de que está ocorrendo um processo inicial de movimento de massa, o que deverá causar, né, por exemplo, um escorregamento, um deslizamento. Um movimento de massa lento pode ser rápido, não dá para perceber aqui a declividade do terreno, para que possa ter uma conclusão mais precisa do processo que está em andamento nessa imagem. Aqui nós vamos ver agora uma imagem aérea, né, para que nós possamos, através desse mapa, dessa imagem, identificar as áreas de risco que foram mapeadas pela Prefeitura da cidade de Gramado e onde vários quarteirões tiveram que ser evacuados para evitar acidentes que possam não só ferir, como ceifar as vidas de várias pessoas. O bairro Piratini, nesse ponto vermelho, o bairro Três Pinheiros, nesse ponto vermelho, o loteamento Orlandi, nesse ponto vermelho, são as áreas que agora, nos últimos dias, através de uma ação da Defesa Civil da Prefeitura da cidade de Gramado, foram feitas evacuações em vários quarteirões para que evite qualquer acidente, porque há um risco eminente de movimentação de massa, e isso, além de causar desabamentos, pode também e normalmente gera a morte de pessoas, ou seja, a perda de vida de pessoas. Então, esse mapeamento feito pela Prefeitura da cidade de Gramado, mais precisamente pela Defesa Civil, é muito importante para que as autoridades do município de Gramado possam mitigar as ações não só preventivas, mas também as ações para conter o processo de movimentação de massa que está em curso, evitando assim maiores problemas, acidentes que não só causem perdas materiais, mas também perdas de vidas humanas. Aqui nós temos um outro mapa identificando as áreas de risco de Gramado. Então vamos ver, eu não conheço a cidade de Gramado, não conheço a cidade do Rio Grande do Sul. Claro que eu tenho vontade de conhecer a belíssima Gramado, né? Que é uma cidade muito bonita, um dos pontos turísticos mais visitados do Rio Grande do Sul. E fica aqui o meu beijo, o meu abraço ao povo gaúcho e principalmente à população dessa belíssima cidade do Rio Grande do Sul, tá bom? Então nós temos aqui a Rua Ladeira das azaleias, né? A azaleia é uma planta que dá uma flor muito bonita na primavera barra verão, né? Então, provavelmente, né, as construções lá nos seus jardins devem ter essa planta, né, cuja flor é belíssima.
O solo está se movendo e há risco de soterrar as casas do bairro Três Pinheiros. Nós vimos no mapa anterior que houve a evacuação de moradores de algumas ruas do bairro Três Pinheiros, motivada, é claro, pelo risco de deslizamento da encosta sobre construções localizadas nesse bairro. As casas desta área foram evacuadas por precaução. Parabéns às autoridades da cidade de Gramado. É isso mesmo que tem que se fazer quando há qualquer risco que possa colocar em xeque a vida das pessoas. Aqui nós temos a rua Prefeito Nelson Denebier, risco de deslizamento de terra. Então aqui nós temos uma área até coberta pela vegetação nativa, né? Condomínio Alphaville está na trajetória desse risco iminente de deslizamento de terra. Aqui nós temos Rua Augusto Orlandi. A prefeitura monitora uma fissura no asfalto, então provavelmente uma daquelas fotos que eu mostrei a vocês venha a ser dessa rua, né, onde o asfalto trincou, houve uma fissura, uma grande rachadura, que é um indicativo bastante convincente de que está havendo uma movimentação, ou o terreno está cedendo, ou o processo de movimentação de massa já está em curso. Então é melhor prevenir, né? A prefeitura nesse momento está monitorando, mas acredito eu que dependendo do risco que isso possa oferecer, caso hajam edificações no trajeto do eminente movimento de massa, a prefeitura deve remover ou evacuar a população que vive nessas áreas. Então o objetivo desse mapa foi mostrar a vocês algumas áreas onde estamos tendo problemas em razão da movimentação de massa ou do processo inicial de movimentação de massa que está trincando ruas, que está rachando o solo, que está provocando deslocamento de terra, ou seja, deslizamentos, movimentação de encostas, movimento de massa lento, enfim. Aqui nós temos uma vista panorâmica, né? Não da cidade, é claro, mas do município de Gramado. O objetivo aqui é mostrar a vocês que a região possui um relevo acidentado, até mesmo porque o município de Gramado se encontra na Serra Gaúcha. Sendo assim, né, o terreno é acidentado, com a presença de muitos morros, e a gente sabe, né, que os morros, quando expostos, né, a um índice pluviométrico muito alto durante um determinado período, eles ficam mais vulneráveis à ocorrência das movimentações de massa, deslizamento de encostas, deslizamentos de barreiras, enfim. Mesmo que você, através dessa imagem, perceba que boa parte dos morros que estão podendo ser vistos aqui ainda são cobertos pela Mata Atlântica, você, consequentemente, há de se entender que, apesar da vegetação nativa reduzir o risco de movimentação de massa, de deslizamento de encostas, dependendo da quantidade de chuva e da durabilidade do período chuvoso, essas áreas também podem ceder, podem deslizar. Eu me recordo de uma imagem, de um vídeo, né, que a televisão mostrou no programa de telejornal, anos atrás, quando então Santa Catarina foi atingida também por fortes chuvas, numa época de El Niño que se estendeu por vários meses. Então a imagem que mais me chamou a atenção, essa imagem foi obtida de uma estrada, não ocorreu numa área ocupada, densamente ocupada, foi um morro, não alto, né, um morro pequeno, desmanchando literalmente. Então esse morro que desmanchou, ele estava coberto com a Mata Atlântica, com a floresta, e ele desmanchou, ele afundou assim, ó, fez assim, ó, desceu. Então o solo estava tão encharcado que o morro cedeu, ele perdeu sustentação e cedeu. E aquela lama se espalhou para os lados. Foi uma imagem impressionante, graças a Deus
ninguém perdeu a vida naquele incidente, porque ocorreu no meio rural. Então, o que eu quero mostrar a vocês é o seguinte: mesmo nessas áreas em que você tem uma cobertura florestal no terreno, pode ocorrer o deslizamento de encostas, a movimentação de massa, mesmo que essa probabilidade diminua, porque a vegetação nativa, uma das finalidades dessa vegetação ser preservada é justamente, dar sustentabilidade ao solo, evitando não só a erosão, assim como a possibilidade da movimentação de massa, seja a movimentação lenta, seja a movimentação rápida. Aqui eu montei esse desenho para que vocês entendam como ocorre essa movimentação de massa. A parte vermelha que eu estou representando o solo. É bom lembrar que aquela região do município da cidade de Gramado tem rochas vulcânicas, ou seja, aquela área faz parte do que nós chamamos de Planalto Meridional. Então, uma região onde no período Triássico da Era Mesozoica tivemos uma intensa atividade vulcânica, e o vulcanismo ele recobriu vastas áreas do chamado Planalto Meridional. Então essa região de Gramado possui rochas vulcânicas, e lembrando que rochas formadas pelo vulcanismo, elas normalmente apresentam aquilo que nós chamamos de diáclase, que são fissuras. Essas fissuras derivam não só da pressão exercida sobre essas rochas, é claro, também pela própria atividade vulcânica. Quem já viu rochas vulcânicas, um recorte de um terreno de rochas vulcânicas, vai perceber claramente a presença das diáclases, que são essas fissuras, essas pequenas fendas, que são formadas não só pelas altas temperaturas, pela pressão exercida sobre as rochas naquele período de intensa atividade vulcânica. Qual é o papel dessas diáclases? As diáclases, essas fendas, permitem a infiltração da água da chuva. Então, durante milhões e milhões de anos, o contato dessa água com as rochas vai promovendo o chamado processo de intemperismo químico. O intemperismo químico ele resulta da ação da água, que nós estudamos como solvente universal. Então essa água ela vai dissolvendo os elementos minerais que formam as rochas, e dentro de um processo muito lento, essas rochas vão sendo transformadas em solo. Então, a partir do momento que existem essas fendas, e por essas fendas a água da chuva infiltra-se, e dentro de um processo derivado do intemperismo químico, essas rochas vão sendo progressivamente transformadas em solo, isso também irá contribuir para o enfraquecimento da estrutura, ainda mais se o relevo apresentar uma encosta acidentada, uma encosta mais íngreme. Essa parte vermelha que representa o solo, que é derivado exatamente da ação intempérica, esse solo que recobre a encosta, normalmente é um solo de baixa profundidade. Olha o que eu estou dizendo, normalmente os solos de encosta, eles apresentam baixa profundidade. Normalmente, não é uma regra geral, tá? Então, se nós estamos presenciando ao longo desse ano, em função do fenômeno do El Niño que se formou, uma intensificação das chuvas, principalmente nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná, esse excesso de chuva tem promovido o quê? Um encharcamento do solo. Na medida em que esse solo recebe um grande volume de chuva, ele fica mais pesado. A água da chuva, ao infiltrar-se no solo, não só aumenta o seu peso, a sua pressão, assim como, dependendo, claro, da inclinação do terreno,
esse solo poderá começar a se deslocar naquilo que nós chamamos de movimento de massa. Então, essa água da chuva, entre aspas, ela vai reduzir a aderência do solo à rocha impermeável que está aqui representada na cor preta. Ora, se o peso desse solo aumenta em função do acúmulo da água da chuva, se essa água da chuva, ao infiltrar-se, faz com que o solo em contato com a rocha perca progressivamente a sua aderência, ora, é como se, entre aspas, lubrificasse essa rocha em contato com o solo e, sendo assim, possibilitando ou permitindo que esse solo comece a se deslocar, a se movimentar. É assim que nós temos a chamada movimentação de massa. Excesso de chuva, solo encharcado, terreno inclinado em função dos morros que lá se encontram, criam as condições ideais para a movimentação de massa. E quando você tem uma ocupação sem um planejamento adequado, a ocupação do espaço natural, sem um planejamento adequado, sem a implementação das redes de drenagem que são essenciais para reduzir, né, essa possibilidade de ocorrência das chamadas movimentações de massa ou deslizamento de encostas, deslizamento de terras. Então, cria-se assim as condições amplamente favoráveis para que ocorram acidentes como esses que estão acontecendo nesse exato momento, nesses últimos dias, no município de Gramado. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido essa explicação. Se tiver alguma dúvida, deixa a sua pergunta aí na parte dos comentários, que eu dou uma explicadinha a respeito, tá bom? Então aqui você pode perceber, essa seta branca indica que o terreno está se deslocando. Então, antes desse deslocamento, pode acontecer o que está acontecendo em algumas ruas lá da cidade de Gramado e também no terreno, a abertura de fendas, né, buracos, rachaduras no solo, que indicam, né, que está em curso um processo de movimentação de massa ou também um processo de formação de vossorocas em alguns casos. No caso, a vossoroca deriva de um processo erosivo, né, que resulta não só do escoamento superficial da água da chuva, assim como a elevação do nível do lençol freático, a movimentação desse lençol freático e a remoção dos sedimentos, né, os sedimentos, né, eles começam a ficar extremamente moles em função do material se transformar em lama, a acomodação do terreno, a formação dos buracos que dão origem às vossorocas. Aqui nós temos mais imagens para que vocês possam perceber. Aqui é o prédio, né, que o condado Ana Carolina, ele foi interditado em 2020 pela Defesa Civil, né, lá da cidade de Gramado, mas ainda continuava ocupado até o momento em que foi feita a evacuação da população, que eu quero mostrar a vocês. Aqui é a imagem do condado, né, em pé, aqui é a imagem, né, dele já desabado, né, o prédio desabou, enfim. Repare que é um condomínio de classe média alta, muito bonito, uma arquitetura muito bonita, né? A cidade de Gramado em si é muito linda, né? Quem já foi lá pode comprovar tudo isso que eu estou falando. Mas eu fiz esse círculo aqui por quê? Olha só, como geógrafo, eu não sou geólogo. A geografia estuda um pouquinho de geologia, mas não temos o conhecimento aprofundado que um geólogo possui, que fique bem claro. A não ser que o geógrafo também tenha formação em geologia. Não é o meu caso, tá? Eu sou professor e bacharel em geografia. Não tenho conhecimento profundo de geologia. Conheço um pouco, não muito. Mas repare que aqui você tem as vigas e os pilares mostrando que o condomínio foi construído numa área de encosta. Então, o objetivo aqui era gerar um nivelamento com a rua que dá entrada a esse condomínio.
Então, o que eu quero mostrar a vocês? A partir do momento em que começa a ocorrer um movimento de massa aqui embaixo, o que isso vai gerar nessa edificação? A perda de estabilidade na estrutura do prédio. Então, foi isso que acabou acontecendo. O prédio foi perdendo estabilidade em razão da movimentação de massa e já era previsto que ele desabaria a qualquer momento, como aconteceu. E pela imagem à direita, vocês podem ver o que restou desse belíssimo condomínio após o seu desmoronamento. Você sabe, sinceramente, quando eu compraria um apartamento numa encosta assim, independente de ter ou não dinheiro? Nunca. Pela minha formação em geografia e meu conhecimento em geologia. Porque eu sou totalmente opositor, e eu falo isso para os meus alunos, de construções que utilizem esse tipo de arranjo estrutural para nivelar a edificação, ou seja, o piso da entrada da edificação com o piso da rua. Porque se ocorrer qualquer movimento de massa, a estrutura vai desabar, como desabou nesse condomínio, né? O condomínio Ana Carolina, né? Condado, né? O prédio do Condado Ana Carolina, que faz parte de um condomínio residencial. Aqui nós temos, né, para que vocês possam entender também, os alunos me perguntaram, mas professor, por que está chovendo tanto lá no Rio Grande do Sul? A primeira coisa que você tem que levar em consideração é que nós estamos vivenciando um período em que tivemos a formação do fenômeno do El Niño. E toda vez que o El Niño se forma, lembrando que o El Niño é um fenômeno que resulta do aquecimento anormal das águas do Pacífico Oriental aqui na costa noroeste da América do Sul, toda vez que esse fenômeno se forma, nós temos chuvas bem acima da média no sul do Brasil, principalmente em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eu estou com quase 65 anos e já vivenciei, né, inúmeros momentos como o que nós estamos presenciando esse ano, de chuvas torrenciais no sul do Brasil, deixando rastro de destruição, causando prejuízos econômicos, não só no setor agropecuário, mas também nos demais setores da economia, né? Danos materiais a estruturas, a pontes, construções, desabamento de edificações e por aí vai. Mas por que o El Niño ele provoca tanta chuva no Brasil? Porque quando o El Niño se forma, nós temos, né, um vento que desce, que nós podemos chamar de contralício, que vai descer das imediações do Equador em direção ao sul do Brasil. É um vento quente e úmido. E esse vento quente e úmido traz muita umidade da Amazônia. Calor e umidade são os ingredientes necessários para a formação de nuvens de chuva. E aqui, no norte da Argentina, no Paraguai, é comum se formar, principalmente nessa época do ano, centros de baixa pressão atmosférica, que nós chamamos até de Baixa do Chaco. Chaco é o nome que se dá ao Pantanal Mato-Grossense, no norte da Argentina, no Paraguai e no sul da Bolívia. Então, os centros de baixa pressão, eles criam as condições favoráveis para a formação daquelas nuvens de grande crescimento vertical, denominadas cúmulos nimbus, que são as nuvens que provocam chuvas muito fortes, acompanhadas de rajadas de vento, descargas elétricas e também, em alguns casos, por precipitação de granizo, pedras de gelo. Então, esse calor e umidade procedentes da Amazônia, essa corrente de ar, ela ganha intensidade, força, em anos de El Niño. E esse ar quente e úmido, ele se depara com o ar frio e úmido, deslocado pela massa polar atlântica,
que dá origem às frentes frias que atingem o território brasileiro. E esse ar frio e úmido, ao encontrar-se com ar quente e úmido, cria as condições amplamente favoráveis para a formação dessas nuvens de tempestade, que muitas vezes, né, despejam sobre um determinado lugar, em 24 horas, mais de 100 milímetros, às vezes 150, às vezes 200 milímetros de chuva, um índice pluviométrico absurdo, que além de causar deslizamento de encostas, transbordamento de rios, também vai prejudicar as lavouras quando estas são inundadas ou são destruídas por ventos muito fortes ou até mesmo por precipitação de granizo. Temos uma aula específica sobre os efeitos do El Niño no sul do Brasil. Aí, rapaziada, se quiser se aprofundar um pouco mais, aí na playlist tem só aulas falando sobre o El Niño. São várias aulas falando sobre o El Niño, a Laninha. Aí você, depois de assistir esses vídeos, vai se transformar num especialista nos dois fenômenos, né? Aqui nós temos, né? Por que tem chovido tanto em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul? Aqui eu estou mostrando a vocês aquilo que eu falei anteriormente. Essas setas vermelhas correspondem ao ar quente e úmido, né? Que vem da Amazônia. Ah, mas professor, esses rios voadores, eles não são comuns nessa época do ano? Sim, claro que são. Eles são responsáveis por parte das chuvas que acontecem no centro-sul do Brasil. Só que em épocas de El Niño você tem uma potencialização, uma intensificação desses rios voadores. Então esse ar quente e úmido que vem da Amazônia se depara com esse ar frio e úmido que vem do sul do continente, a massa polar atlântica, lembrando que ela no seu ponto de origem é seca e ela ganha umidade a partir do momento em que ela avança em direção ao território brasileiro, passando aqui pelo Oceano Atlântico. Então, esse ar frio procedente do sul do continente, ao passar sobre águas oceânicas mais aquecidas, onde a evaporação é maior, essa massa de ar frio vai ganhando umidade. Quando chega aqui no Brasil, a massa polar atlântica está fria e úmida. Então, esse ar frio e úmido, ao se deparar com esse ar quente e úmido, cria as condições ideais necessárias para a formação de nuvens de chuva, de tempestades, que são muito comuns na região quando temos o fenômeno do El Niño, ou seja, a frequência dessas tempestades torna-se muito maior do que em anos sem presença do El Niño. Em anos normais, né? Até mesmo porque quando a Laninha se manifesta, nós temos, né, um período seco no verão, sobretudo lá no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Aqui é uma imagem de satélite, né, do Metsu, né, que é um instituto de meteorologia excelente. Pessoal do Metsu, tiro o meu chapéu para vocês. Rapaz, vocês são muito bons, viu? Recomendo vocês, o pessoal que pode pagar. Aí, faz lá sua inscrição no Metsu, a mixaria, e vocês, ajudam esse belíssimo instituto de meteorologia que dá previsões muito acertadas. O pessoal é nota 1000. Para vocês eu tiro o meu chapéu. Outros institutos do Brasil, o pessoal do INPE, do CPTEC também é muito bom, o pessoal do Clima Tempo também é muito bom, o pessoal do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, também é muito bom. O Brasil hoje está bem servido de institutos de meteorologia. Então essa imagem aqui mostra, né, sistemas de tempestade, essa parte rosa aqui, é o ponto em que as cúmulos de nimbus, né, atingem maior altitude, é onde nós temos o núcleo mais intenso da tempestade, né? Essa parte preta, essa parte branca e essa parte roseada é onde você tem, naquele momento, o registro de chuvas mais intensas. Então você pode perceber essa imagem agora de setembro, 13 de setembro, né? Lembrando que essa aula está sendo gravada no dia 25 de setembro, sábado. Então, há cerca, né, de 2 semanas atrás, aproximadamente, né, tivemos esse sistema de tempestade que passou aqui pelo Rio Grande do Sul, aqui a Lagoa dos Patos, né? Então,
E sistemas como esse se formaram no sul do Brasil com uma frequência muito grande, a partir principalmente do mês de setembro, quando então os efeitos do El Niño começaram a ser sentidos de forma mais veemente no território brasileiro, no sul do Brasil provocando chuvas torrenciais, na Amazônia provocando uma seca, assim como no interior do Nordeste, potencializando a seca no período que eles chamam de verão, que é o período menos chuvoso do ano. Aqui nós temos, para que vocês possam ver, eu montei esse gráfico com os dados. Olha, essa aula está sendo gravada dia 25, os dados de novembro ainda não foram fechados, né? Então nós temos ainda mais alguns dias de chuva para computar aqui no mês de novembro. O azul mostra a média do índice pluviométrico, a média que é apurada nos últimos 15 anos, e o vermelho a quantidade de chuva, né, que caiu nesses 3 meses. Repare que o mês de setembro, o volume de chuva lá em Gramado foi superior a 400 milímetros. Repare, mais de 3 vezes acima, ou perdão, 2 vezes acima, um pouquinho mais de 2 vezes acima da média. Reparem aqui outubro, mais ou menos 2 vezes acima da média. Em setembro já está mais de 2 vezes acima da média. Então, o que eu quero mostrar a vocês através desses dados, que a grande quantidade de chuvas que vem ocorrendo no município de Gramado, assim como em outros municípios lá do sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, tem corroborado para ocorrência de deslizamentos de terras, movimentação de massas e aquilo que nós estamos presenciando nas ruas das cidades de Gramado e também nos terrenos que estão apresentando fissuras, fendas, que indicam um processo erosivo e um processo de movimentação de massa em curso naquele município. Aqui nós temos, né, para encerrar a nossa aulinha, algumas imagens, né, onde vocês podem ver aqui, ó, repare o terreno todo trincado, né, uma coisa pavorosa, né, repare o céu nublado, muita chuva caindo na serra, né, olha o asfalto aqui trincado, olha a fenda, o desnível que já teve aqui, né. Então, com a permanência das chuvas, rapaz, essa estrutura aqui, ela tende a ceder, a não ser que os engenheiros consigam, né, desenvolver lá uma obra, implantar um sistema de drenagem, fazer o aterro, o nivelamento do terreno e procurar, através de obras de engenharia, estabilizar o terreno. Aqui nós temos uma outra imagem, aqui o calçamento, né? Repare, todo já trincado, todo cheio de fissura, mostrando também que existe um processo em curso. Aqui uma outra imagem mostrando ao desnível do asfalto, né? O terreno aqui já cedeu, né? Então, até essa pessoa curiosa que está aqui, não sei se é curiosa ou algum engenheiro da Defesa Civil, acho que não, porque ele está sem colete, não deveria nem estar aqui, porque poderia ocorrer repentinamente uma movimentação, deslizamento, e certamente ele poderia ser vítima desse processo. Moçada, espero que vocês tenham gostado desse encontro. Dê aquela forcinha ao canal Geogênio, né? O canal Geogênio foi monetizado, já estou fazendo os procedimentos. E como eu disse a vocês, a partir do momento que o canal fosse monetizado, o primeiro pagamento, ou os pagamentos, primeiro não, os pagamentos que o YouTube me fizer serão convertidos para instituições de caridade, porque eu cumpro aquilo que eu prometo, tá? E quando isso acontecer, né, eu estou em processo, né, demora um pouquinho, né? Então, quando vier o primeiro pagamento, eu vou mostrar a vocês o valor que eu recebi e vou mostrar quem foi beneficiado, né? Um instituto que foi beneficiado, pode ser o Hospital do Câncer Infantil, pode ser um orfanato, pode ser um asilo. Então, vou fazer minha obra social, já ajudo, né, todo mês, né, o Hospital do Câncer, já ajudo algumas instituições, tirando, claro, do meu salário. E agora esse dinheiro que vem a mais, ele será doado para instituições de caridade. Sempre que o YouTube fizer um pagamento, eu vou converter em doações. Fazer o meu lado social, porque eu sou uma pessoa muito humana.
Eu agradeço a Deus por ter um teto, que é o que eu tenho, consegui com o suor do meu trabalho, e hoje está gravando aulas para ajudar vocês que estão se preparando aí para um concurso militar, para um concurso de vestibular, para um concurso público, o que seja. O canal Geogênio é uma plataforma que foi criada para democratizar o ensino da geografia. Moçada, no mais, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!